Olá, gente boa. Vocês vão bem? Espero que sim. E as mães que nos assistem, um beijo muito carinhoso. A vocês, mães, as avós, todo o meu carinho. Eu vou falar sobre o Papa. Nós temos um novo Papa e é importante que procuremos conhecê-lo. Pelo menos eu penso assim. E, de momento, não tenho muito para falar porque eu nunca tinha ouvido falar dele. Então, a informação que tenho, a informação que li, e a credibilidade que posso dar àquilo que li, não me seduz. Então, prefiro esperar para ver. Mas já sei alguma coisa. E o que sei, e tenho como consistente, são duas opções, duas escolhas que ele fez. Quando a gente escolhe alguma coisa, a gente escolhe porque quer, escolhe porque gosta. Então há duas escolhas que ele fez que eu acho que são reveladoras. Então eu quero falar mais explicitamente sobre elas, não sem antes dizer e lembrar que a Igreja não é um partido político, embora haja partidos políticos que se comportam como igrejinhas. A Igreja tem verdades, tem princípios, tem valores. Não tem cartilhas, tem a palavra de Deus. Mãe e mestra, perita em humanidade. Vocês imaginem a experiência acumulada pela Igreja, lidando com a humanidade de modo continuado e constante ao longo de 2000 anos. Isso transforma a Igreja naquilo que eu chamo de um baú de preciosidades. E nesse baú de preciosidades sempre tem aqueles que vão lá, furungam, e meio a tanta riqueza sai um parafuso enferrujado, uma coisinha qualquer, diz, olha aqui o que eu achei, os catadores de lixo. Estamos cercados deles. O país está cheio, o mundo está cheio de gente que faz isso. Não pode ver uma coisa boa, pura, honesta, preciosa, que não põe defeito. Mas quais são as escolhas que o Papa fez? O Papa se declarou agostiniano, ou seja, seguidor de Santo Agostinho. Uma baita escolha, no que me diz respeito, uma baita escolha, porque Santo Agostinho é um santo extraordinário. Viu a queda do Império Romano acontecer lá no norte da África, que depois seria, 2 séculos depois, menos do que isso, seria tomado pela Jihad Islâmica. E ele ali manteve a fé, no meio da guerra, no meio da derrocada do Império Romano. E esse Santo Agostinho, mestre, doutor da Igreja, a Igreja tem 62, 63 doutores, 36 doutores, desculpe. Ou seja, que correspondem à elite do pensamento cristão ao longo do século. Santo Agostinho é um deles. E ele era um homem que escreveu muito sobre a fé e a razão. Essa questão que ainda hoje agita. Leiam Santo Agostinho para vocês resolverem essa encrenca. Ele falou sobre a importância e a necessidade de que tenhamos fé, que a fé alarga, a fé não oculta nada, não encobre nada, a fé alarga o horizonte de compreensão e de entendimento. Com a fé nós vemos além do fim da existência. Ou seja, o infinito se descortina diante de nós através da fé. E ao mesmo tempo a razão faz com que nós trabalhemos essa realidade, tornando-a mais explícita e aprendamos os meios pelos quais nós vamos andar neste caminho. E a aplicação da inteligência sobre essa realidade ampliada, a existência humana ampliada pela fé. Então ele é um homem racional, é um homem de fé e é um homem racional. Racional. É bom isso. É bom que uma pessoa que pensa, que não haja de impulso, que não seja uma pessoa pouco responsável nas suas reações imediatas, né? Ele, ao dizer-se agostiniano, ele está dizendo isso. Quem assume
a função de sumo pontífice, é o construtor de pontes. Esse aqui é o Papa, é o construtor de pontes. E a ponte que o Papa constrói é uma ponte com Deus. O Papa é alguém a quem Jesus disse: o que ligares aqui vai ser ligado lá. O que desligares aqui será desligado lá. Atribuíram a Pedro, atribuir isso a Pedro, obviamente não atribui apenas a Pedro, mas aos que viessem depois deles na sucessão apostólica. Pontífice, construtor de pontes. Mas essas pontes se referem, claro que há outras pontes que se podem construir, e há outras pontes que não devemos construir. Há ligações que não convém fazer. E que a missão principal é esta ponte, se alguma ponte construída aqui me desvia daquela ponte lá, não é um bom caminho. Eu tenho certeza que, espero que o Papa tenha isso como bem entendido. Né? Que às vezes essas pontes são construídas lado errado. Mas a outra escolha que quero falar, uma é a condição de seguidor de Santo Agostinho, e a segunda é a escolha do Papa. Leão XIV faz lembrar Leão XIII, que foi um extraordinário Papa também ele. E Leão XIII, entre as muitas coisas boas que fez, ele escreveu a primeira encíclica. Ele viveu num período da era industrial tumultuado por questões sociais. À medida que as cidades se urbanizavam, cresciam, surgiam empregos. Emprego significava renda certa no fim do mês, salário certo no fim do mês, numa sociedade em que o dinheiro aparecia na hora da colheita, na hora do trabalho feito. Não havia condições de se organizar a vida, e as pessoas quiseram aquilo para si e passaram a invadir os espaços urbanos existentes. Isso criaram-se questões sociais terríveis. Então ele escreveu uma encíclica, foi a primeira encíclica tratando de questões sociais dentro da vida da igreja, a Rerum Novarum, que significa das coisas novas, sobre essas coisas novas que estão acontecendo. E dessa encíclica revela, além de um conhecimento extraordinário sobre a sociedade humana, ele se revelou um profeta notável. Há um momento nesta encíclica em que ele se refere ao comunismo. E aí ele diz, vejam bem, 25 anos antes da Revolução Comunista. Capítulo 7 da Rerum Novarum, item 7, ele diz: o comunismo, princípio de empobrecimento. E diz: além da injustiça de seu sistema, vêem-se bem, mas vejam bem, ele escreveu, vêem-se bem, se antevê, percebemos antes que aconteça, as suas funestas consequências. O homem lá atrás. 1891 ele escreveu isso. A Revolução 1917. Que consequências são essas? A perturbação em todas as classes da sociedade. Uma odiosa e insuportável servidão para todos os cidadãos. Porta aberta a todas as invejas, a todos os descontentamentos, a todas as discórdias, o talento e a habilidade privada dos seus estímulos, e como consequência necessária, as riquezas estancadas na sua fonte. Enfim, em lugar dessa igualdade tão sonhada, a igualdade na nudez, na indigência e na miséria. Isso é que é ser sábio, gente. Isso é falar sobre a influência do Espírito Santo. Então, quando eu soube que o Papa se chamaria Leão XIV, eu me lembrei de Leão XIII, eu me lembrei desse texto, me lembrei da Rerum Novarum, me lembrei desse texto da Rerum Novarum,
e fiquei muito feliz com a escolha. Se eu fosse um dia ser papa, se eu pudesse um dia ser papa, eu seria Leão. Seria Leão também por causa de Leão I, Leão Magno, doutor da igreja, como Santo Agostinho, um ser humano notável também, o homem que parou o Átila quando o Átila ia atacar Roma. Ele chegou numa procissão, o Átila estava pensando como fazia, se atravessava ou não o rio para entrar em Roma, seguir a viagem e entrar em Roma, e veio uma procissão com o Papa à frente. E o Átila para, o homem que tinha arrasado todo o norte da Itália, depois de ser parado em Paris por Santa Genoveva, ele chega em Roma, da capital decadente do Império, que resistiria pouco tempo depois. 452, o Império acabou em 476 depois de Cristo. 20 e poucos anos depois, ele chega e pergunta: quem és tu? Ao Papa que chegava comandando aquele cortejo. E Leão XIII diz: Leão, Papa. E no seu cavalo se dirige, vai sozinho em direção a Átila. E ali eles conversam. E ao fim dessa conversa, onde provavelmente houve alguma oferta de dinheiro, de riquezas para que ele retornasse, Átila vai embora e com isso salvou-se Roma de uma possível destruição total. Mas assim era um homem com presença na vida, na história. Não foi imperador de Roma. Não foi o imperador de Roma que foi enfrentar o Átila. Foi o Papa Leão com o seu cortejo. Valentiniano ficou em casa, o imperador. E o Papa seguiu o seu curso. Que seja assim também o magistério pontifício do nosso novo Papa Leão XIV. Meu nome é Percival Pugina, quero meu país de volta. Não solto a ponta da corda e peço a Deus que abençoe a nação brasileira e a livre de todo o mal. Amém.